a presença daquilo que eu chamo, nas manifestações, da nova classe trabalhadora brasileira. E, para deixar um pouco claro o que eu estou chamando de nova classe trabalhadora brasileira, eu peço licença para me referir, de uma maneira muito sucinta, às condições gerais nas quais essa nova classe social fez a sua aparição no Brasil. Ou seja, o neoliberalismo implantado nos governos de Fernando Collor e de Fernando Henrique Cardoso, no caso de Fernando Henrique Cardoso, com a chamada reforma do Estado, que produziu, entre outros efeitos, a privatização de todos os direitos sociais, transformados em serviços, educação, saúde, etc., transformados em serviços e, portanto, a serem vendidos e comprados no mercado. Então, os traços principais do neoliberalismo podem ser resumidos da seguinte maneira. Primeiro, desativação do modelo industrial de tipo fordista, baseado no planejamento, na funcionalidade e no longo prazo do trabalho industrial, com a centralização e verticalização das plantas industriais, as grandes linhas de montagem concentradas num único espaço, a formação de grandes estoques orientados pelas ideias de qualidade e durabilidade dos produtos, e uma política salarial articulada ao Estado, ou seja, a maneira instalada pela social-democracia e pelo New Deal, o salário direto articulado ao salário indireto, isto é, aos benefícios sociais assegurados pelo Estado. Na forma neoliberal, a produção opera por fragmentação e dispersão de todas as esferas e etapas do trabalho produtivo, com a compra e venda de serviços no mundo inteiro, isto é, com a terceirização e a chamada precarização do trabalho. Desarticulam-se as formas consolidadas de negociação salarial e se desfazem os referenciais que permitiam à classe trabalhadora perceber-se como classe e lutar como classe social, enfraquecendo-se ao se dispersar nas pequenas unidades terceirizadas de prestação de serviço, no trabalho precarizado e na informalidade que se espalharam pelo planeta. Disputa, assim, uma nova classe trabalhadora mundial, cuja composição e definição ainda estão longe de ser compreendidas. Segundo, o desemprego se torna estrutural, deixando de ser acidental ou expressão de uma crise conjuntural, porque a forma contemporânea do capitalismo, ao contrário da sua forma clássica, não opera por inclusão de toda a sociedade no mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão, que se realiza não só pela introdução ilimitada de tecnologias de automação, mas também pela velocidade da rotatividade da mão de obra, que se torna desqualificada e obsoleta muito rapidamente, em decorrência da velocidade das mudanças tecnológicas. 3. Nova articulação do poder de decisão do capital industrial e do capital financeiro, que se torna o coração e o centro nervoso do capitalismo, ampliando a desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando a mais abstrata e fetichizada das mercadorias, o dinheiro, porém não como mercadoria equivalente para todas as mercadorias, e sim como moeda ou expressão monetária da relação entre credores e devedores. 4. Transnacionalização da economia, que diminui a importância da figura do Estado Nacional como enclave territorial para o capital e dispensa as formas clássicas do imperialismo, o colonialismo político-militar, a geopolítica das áreas de influência, etc. De sorte que o centro econômico, jurídico e político planetário encontra-se em organismos extra-estatais privados, o FMI, o Banco Mundial, que operam com um único dogma, a estabilidade monetária e o corte do déficit público, traduzindo, o corte dos investimentos nos direitos sociais. 5. Desata-se o laço
que o salário direto prendia, fazia com que se prendesse a força de trabalho ao capital. Esse laço forçava a inovação técnica pelo capital ser uma reação ao aumento real de salário. Quando esse laço é desatado, o impulso à inovação tecnológica se torna praticamente ilimitado, provocando a expansão dos investimentos e o agigantamento das forças produtivas, cuja liquidez é impressionante, mas cujo lucro não é suficiente para concretizar todas as possibilidades tecnológicas, exigindo financiamento estatal. Em outras palavras, embora o capital financeiro opere como centro nervoso do capitalismo, a materialidade real do sistema capitalista se encontra nos imperativos do capital produtivo. E isto significa que o neoliberalismo não é a opção preferencial pela racionalidade do mercado, e sim a opção preferencial pelo investimento dos fundos públicos para o capital em detrimento dos direitos sociais. Então, não tem racionalidade nenhuma. Sexto, sob a designação de tecnociência, a ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser mero suporte do capital para se converter em agentes da sua acumulação, mudando com isso o modo de inserção social do conhecimento científico e técnico, de maneira que cientistas e técnicos se tornaram agentes econômicos diretos. A força e o poder capitalistas encontram-se no monopólio dos conhecimentos, donde o surgimento da expressão sociedade do conhecimento, na qual nós vivemos. Não é? Sétimo, a fragmentação e dispersão da produção leva à experiência social de descontinuidade espacial e temporal, que, entretanto, é contrabalançada pela experiência daquilo que David Harvey designa como a compressão espaço-temporal, acarretada pelos novos meios tecnológicos. Isto é, o espaço fragmentado se comprime no aqui da tela, sem referências a lugares, geografias, proximidade, distância. E o tempo fragmentado se comprime no agora da tela, sem referência ao passado e ao futuro, à memória e à expectativa. Oitavo, as novas tecnologias de informação estruturam, como disse Boaventura, um novo poder planetário de vigilância e de controle, que suplanta os estados nacionais e as particularidades sociais. A web, sob a forma da internet e das multimídias, é o sistema de comunicação que, integrando diferentes veículos e suportes de comunicação, tem um potencial interativo de porte que nenhum Estado nacional tem condições para sozinho implantar, levando por isso à formação de consórcios empresariais, regionais, globais, empresas de armamentos, empresas financeiras, operadoras de comunicação, empresas de telefonia, de comunicação de massa, provedores de serviços de internet, empresas de computadores. E, por meio do Internet Protocol, com 2 sedes nos Estados Unidos e uma sede no Japão, detém o monopólio de todos os endereços mundiais e controla todo o sistema informativo e comunicativo em escala planetária. Agora eu venho ao Brasil. Estudos, pesquisas e análises mostram que houve no Brasil, nos últimos 12 anos, uma mudança profunda na composição da sociedade brasileira, graças aos esforços para estancar políticas neoliberais no campo social. Isto feito por meio de programas governamentais de transferência de renda, inclusão social, erradicação da pobreza, a política econômica de emprego e elevação do salário mínimo, a recuperação de parte dos direitos sociais das classes populares,
sobretudo alimentação, saúde, educação e moradia. A articulação entre esses programas e o princípio do desenvolvimento sustentável e os primeiros passos de uma reforma agrária que possa permitir às populações do campo não recorrer à migração forçada em direção aos centros urbanos. De modo geral, usando a classificação dos institutos de pesquisa de mercado e da sociologia, o IPEA e o Ministério do Desenvolvimento Social, eu não me conformo, viu, gente? Eu realmente não me conformo que o governo caia numa esparrela dessa. Eu tenho berrado o que posso. Ninguém me escuta, mas eu continuo berrando. Segue o costume de organizar a sociedade numa pirâmide seccionada em classes designadas como ABCDE, tomando como critérios a renda, a propriedade de bens imóveis e imóveis, a escolaridade e a profissão. Por esse critério, chegou-se à conclusão de que entre 2003 e 2011, as classes D e E diminuíram consideravelmente, passando de 96,2 milhões de pessoas para 63,5 milhões. Também no topo da pirâmide, houve crescimento das classes A e B, que passaram de 13,3 milhões de pessoas a 22,5 milhões. Mas a expansão verdadeiramente espetacular ocorreu na chamada classe C, que passou de 65,8 milhões de pessoas a 105,4 milhões. Essa expansão levou à afirmação dos institutos de pesquisa de mercado, do IPEA e do Ministério do Desenvolvimento Social, que cresceu a classe média brasileira. Ou melhor, que teria surgido uma nova classe média no país. Entretanto, como sabemos, há outra maneira de analisar a divisão social das classes, tomando como critério a forma da propriedade. Dizendo o óbvio ululante, no modo de produção capitalista, a classe dominante é a proprietária privada dos meios sociais de produção, capital produtivo e capital financeiro. A classe trabalhadora é excluída desses meios de produção e neles é incluída como força produtiva. Ela é, entre aspas, proprietária da força de trabalho, vendida e comprada sob a forma de salário. Marx falava em pequena burguesia para indicar uma classe social que não se situava nos dois polos da divisão social constituinte do modo de produção capitalista. Usando essa expressão, pequena burguesia, para indicar, por um lado, a proximidade social e ideológica dessa classe com a burguesia e não com os trabalhadores. E, por outro, para indicar que, embora não fosse proprietária privada dos meios sociais de produção, entretanto poderia ser proprietária privada de bens móveis e imóveis. Uma palavra, encontra-se fora do núcleo central do capitalismo. Não é detentora do capital e dos meios sociais de produção, e não é força de trabalho que produz capital. Situa-se nas chamadas profissões liberais, na burocracia estatal, nos serviços públicos, na burocracia empresarial, com administração e gerência, na pequena propriedade fundiária e no pequeno comércio. Foi ela que acabou recebendo o nome de classe média. Ora, é esta classe que, diversamente do que se proclama, não cresceu no Brasil, e isto por causa justamente das mudanças no modo de produção capitalista. Que mudanças? O surgimento da tecnociência e a mudança no modo de inserção social de cientistas e técnicos. Eles não são classe média mais. Eles são força produtiva. Eles são trabalhadores. Eles vão ficar uma fera. 2. A passagem das antigas profissões liberais autônomas à condição assalariada, uma vez que a nova forma do capital levou à formação e à ampliação de empresas de saúde, advocacia, educação, comunicação, arquitetura, engenharia, alimentação, e vai por aí fora, de maneira que os seus componentes se dividem entre proprietários privados e assalariados. É
um médico, advogado, engenheiro, arquiteto, é tudo trabalhador. É tudo trabalhador. É classe média. Pode morar num condomínio no bairro nobre com 4 suítes. Não é classe média. É mesmo? Imagina que é classe média, não é? Tem cabeça de classe média. É isso que eu vou falar daqui a pouco. Esse é o problema. Esse é o problema. O descolamento entre a materialidade da produção social e o imaginário ideológico. Tem um imaginário de classe média, mas não está lá. É tonta. Terceiro, o desaparecimento da pequena propriedade familiar autônoma, porque a economia neoliberal transformou esses pequenos empresários em força produtiva, dirigida e dominada pelos oligopólios multinacionais. Nesse quadro, o que nós podemos falar é no surgimento de uma nova classe trabalhadora mundial. No caso do Brasil, se considerarmos as pesquisas que mencionamos e os números que elas apresentam relativos à diminuição e ao aumento do contingente demográfico nas 3 classes sociais, também podemos falar no surgimento de uma nova classe trabalhadora, posta sobre os imperativos da nova forma da economia, de maneira que os critérios sociológicos e mercadológicos da divisão das classes pela renda, pela profissão e pela escolaridade não têm o menor sentido. Assim, quando dizemos que se trata de uma nova classe trabalhadora no Brasil, consideramos que a novidade não se encontra apenas nos efeitos das políticas sociais e econômicas de inclusão e transferência de renda, feitas pelos últimos governos, mas também nos 2 elementos que foram trazidos pelo neoliberalismo, quais sejam, de um lado, a fragmentação, terceirização e precarização do trabalho, e de outro, a incorporação à classe trabalhadora de segmentos sociais que nas formas anteriores do capitalismo teriam pertencido à classe média. Lembremos, porém, que uma classe social não é um dado, uma coisa fixa, definida apenas pelas determinações econômicas. Uma classe é um sujeito social e político, moral e cultural, que age, se constitui, interpreta a si mesma e se transforma por meio da luta de classes. Ela é uma praxis, um fazer histórico. Tomemos o caso da classe média como praxis, isto é, levando em conta as suas contradições. Por sua posição no sistema social, a classe média tende a ser fragmentada, raramente encontrando um interesse comum que a unifique. Todavia, certos setores, como é o caso, por exemplo, de estudantes, professores, setores do funcionalismo público, intelectuais, lideranças religiosas, tendem a se organizar e a se opor à classe dominante em nome dos direitos humanos, isto é, da justiça social, colocando-se na defesa de interesses e direitos dos excluídos, dos expoliados, dos oprimidos. Numa palavra, tendem para a esquerda, e via de regra para a extrema esquerda e o voluntarismo. Isto é, por uma relação com o tempo, com o descontínuo e volátil, que por isso exige ações imediatas. Isso eu quero frisar muito, porque a experiência do tempo da classe média é sempre essa. Um tempo descontínuo, efêmero, volátil. Que explica, no caso, quando ela tende para a esquerda, explica o voluntarismo. E nós vamos ver o que acontece quando ela tende para a direita. Como é que ela lida com a descontinuidade e a volatilidade temporal. Fragmentada. No entanto, essa configuração é contrabalançada por outra, exatamente oposta. Fragmentada, perpassada pelo individualismo competitivo, desprovida de um referencial social e econômico sólido e claro, a classe média tende a suprir a experiência de um tempo descontínuo, volátil e efêmero com o imaginário da ordem e da segurança, que introduziria a permanência temporal e espacial.
desejo de ordem e segurança também, porque em decorrência de sua fragmentação e de sua instabilidade, o seu imaginário é povoado por um sonho e por um pesadelo. Seu sonho é tornar-se parte da classe dominante. Se despoja do que pode para poder comprar uma casa num condomínio, uma roupa de marca, um carro importado. Se arrebenta, porque ela acha que assim ela vai para a burguesia. Não vai. Seu sonho é tornar-se parte da classe dominante. Seu pesadelo, tornar-se proletário. Para que o sonho se realize e o pesadelo não se concretize, é preciso ordem e segurança. Isso torna a classe média ideologicamente conservadora e reacionária. E o seu papel social e político é assegurar a hegemonia ideológica da classe dominante. E é nisso que reside o problema de uma absorção ideológica da nova classe trabalhadora brasileira pelo imaginário da classe média de direita. Absorção que atualmente no Brasil se manifesta na disputa entre duas formulações ideológicas que enfatizam a individualidade bem-sucedida e a competição. A teologia da prosperidade, do pentecostalismo, e a ideologia do empreendedorismo da classe média neoliberal no seu sonho de virar burguesia. No entanto, se mantivermos a nossa observação anterior de que uma classe social, que uma classe social não é uma coisa, um dado fixo, mas uma praxis, compreende-se porque a situação da classe média é contraditória. E que se ela pode tender para posições conservadoras e reacionárias, ela também pode tomar a direção oposta, lutando contra as formas de injustiça e de dominação. Esta oscilação esteve presente nas manifestações de 2013 em São Paulo. Eu me refiro a São Paulo, que foram as únicas que eu acompanhei de perto e sobre as quais eu posso ter alguma opinião. As manifestações foram muito heterogêneas no Brasil todo e eu não vou me referir a elas no seu conjunto. Por tudo que eu disser das manifestações, estou falando de São Paulo. Essa oscilação esteve presente nas manifestações de 2013 em São Paulo, quando vimos as disputas pelas ruas e os manifestantes de esquerda espancados por manifestantes de direita. Muitos analistas consideram que as manifestações em São Paulo foram majoritariamente de classe média, porque essa classe, ao ter sido menos favorecida do que a classe trabalhadora pelos programas sociais dos últimos governos, se sente descontente, uma vez que deseja manter padrões tradicionais de vida e de consumo. Educação privada, planos de saúde privados, uso de empréstimos bancários para aquisição de imóveis, em condomínios, aquisição de veículos, etc. Sentindo-se, por isso, ameaçada com o surgimento da nova classe trabalhadora. Isso explicaria por que houve conflitos e disputas entre os manifestantes, uma parte com posições à esquerda e a outra com posições à direita. Todavia, é preciso também considerar que nas manifestações paulistanas estiveram presentes 3 outros tipos de manifestantes, vindos diretamente da nova classe trabalhadora. De fato, entre os estudantes, muitos pertenciam à classe trabalhadora, vindos do ProUni, do ReUni, das cotas das universidades públicas. E entre os jovens, uma parte veio dos movimentos populares das periferias e favelas. Muitos deles são pertencentes ao contingente dos novos trabalhadores que, na falta de um outro termo, chamaremos provisoriamente de trabalhadores precários. E, enfim, sobretudo como se viu entre julho e outubro de 2013, uma parcela integra grupos de anônimos, como, por exemplo, os chamados Black Blocs, cuja composição é fluida, incluindo estudantes das periferias e das favelas, jovens trabalhadores precários e estudantes de classe média. Esses 3 tipos de manifestantes, vindos da classe trabalhadora,
não parecem aderir às duas modalidades ideológicas propostas pela classe média, isto é, a teologia da prosperidade e o empreendedorismo. Nem parecem movidos pelas miragens do consumo e da competição. Com isso, surge aqui um indício que merece atenção. Como em outras cidades, a convocação para as manifestações foi feita por meio das redes sociais. Apesar desse tipo de comunicação se contrapor ao monopólio da informação pela mídia, entretanto, ela possui algumas características que a aproximam dos procedimentos midiáticos. E eu vou mencionar 3 procedimentos das redes sociais que são idênticos ao das mídias. Primeiro, ela é indiferenciada. A convocação poderia ter sido para um show da Madonna, da Beyoncé, para um maratona esportivo. Calhou ser por causa da tarifa do transporte público. 2. Tem a forma de um evento, ou seja, é pontual, sem referência temporal ao passado ou ao futuro. Porque, embora as manifestações tenham partido de um movimento social, o MPL, à medida que elas cresceram, elas passaram à recusa gradativa do enraizamento sociotemporal, que é o enraizamento característico de um movimento social, para se tornar, pouco a pouco, um espetáculo de massa. Porque, ao se apresentarem como uma ação da juventude, fizeram supor que o universo dos manifestantes seria homogêneo ou de massa, ainda que efetivamente ele seja heterogêneo, do ponto de vista econômico, social e político. E 3, ele assume gradativamente uma dimensão mágica, cuja origem se encontra na natureza do próprio instrumento tecnológico empregado, pois este vai se operar magicamente, uma vez que os usuários são exatamente isto, usuários, e, portanto, não possuem o controle técnico e econômico do instrumento que usam. Esse uso é mágico, porque assim como basta apertar um botão para que o mundo apareça na tela, assim também se acredita que basta querer para fazer acontecer. Ora, essas características nos recolocam diante do que acima apresentamos de modo muito sumário como a forma da experiência descontínua do espaço e do tempo que é própria da classe média, cujo imediatismo inevitável aparece tanto à esquerda quanto à direita. No entanto, nós sabemos que as manifestações paulistanas trouxeram à rua diferentes classes sociais e diferentes segmentos delas. Por isso, vale a pena observar que algo mais se apresenta nessa forma de expressão política quando a articulamos a experiência da nova classe trabalhadora com o mundo do trabalho. E aqui vem o que eu considero o ponto que mais me interessa discutir. Gostaria de discutir isso que eu vou dizer agora. Grande parte dos novos trabalhadores são jovens, cujas qualificações são dadas por sua capacidade para lidar com as tecnologias eletrônicas. As tecnologias eletrônicas são o seu modo de ser no universo da produção e dos serviços a ela articulados. Ora, nós vimos que uma das consequências da forma neoliberal do capitalismo é a fragmentação do espaço, a fragmentação do tempo e a sua compressão pelos meios tecnológicos, isto é, a redução do espaço ao aqui e a do tempo ao agora. Isso significa, em primeiro lugar, que os novos trabalhadores estão submetidos a uma experiência cotidiana de fragmentação real e unificação imaginária do mundo. Em segundo lugar, que a ameaça contínua do desemprego, que vimos ser uma das características fundamentais da economia neoliberal, os lança num mundo onde o agora não parece provido de amanhã e de futuro. E em terceiro,
que a ausência, por enquanto, de referenciais de organização e luta capazes de dar a esses novos coletivos continuidade temporal e espacial à sua ação, os lança às formas tradicionais da ação direta e imediata. Eu digo tradicional porque são as formas usadas pelos anarquistas e que nas nossas cidades aparecem no quebra-quebra, né? As formas tradicionais da ação direta e imediata